isso aqui fala sobre hierarquia, de idade ou cargo. Ah, mas eu sou atendente e eu vou questionar minha gerente? Sim, isso é importante. Porque assim, a gente não é dono da razão. A gente toma uma decisão pensando no melhor da equipe. Só que assim, igual eu falei pra vocês, hoje a gente tem vários setores. Então pode ser que eu tome uma decisão mirando num setor e acabe prejudicando muito o outro. E aí esse setor tem que falar, cara, olha só, a decisão que tu tomou tá me prejudicando aqui. E daí a gente pode até pegar o exemplo da Andressa com o Juan. Ele pode chegar e falar, pô Felipe, mas o horário que tu colocou pra mensagem é muito cedo, porque acontece isso com o restaurante e tal. Porque às vezes eu beneficiei a entrega, porque eu dei mais tempo pro pessoal separar, só que o vendedor acabou sendo prejudicado. E aí parte dele... Oh Deus. Oi, Natan. Ah tá, só um minutinho. Dá pra ele pro... então vai partir do vendedor questionar, pô cara, olha só, essa mudança que fez está prejudicando um pouco pra mim. E aí a gente poder rever. Isso também é forma de gerenciar um conflito. Tranquilo aqui? Então pessoal, independente de hierarquia, tempo de casa, a gente tem que questionar as coisas, tá? Sempre de uma forma de conflito, nunca de confronto. O poder deve residir no raciocínio e não na posição do indivíduo, que ele só reforça aquilo. Então, tipo, o que vale nesse caso? É o raciocínio, é a ideia, e não a posição que eu ocupo na empresa, tá? As melhores ideias vencem, independente de quem as tenha sugerido. Então, independente de cargo, independente de tempo. Ah, mas eu sou o dono e o cara chegou hoje e está dando uma sugestão. Se for realmente melhor do que a minha ideia, eu tenho que aprender a ouvir ele e colocar em prática, independente do cargo, tá? Até aqui vocês entenderam? Tranquilo? Críticas a si mesmo ou aos outros são um ingrediente fundamental no processo de aprimoramento pessoal. Isso aqui é uma coisa que eu falo bastante também, eu sempre falo da questão do fracasso, tá? Aqui entra nessa mesma parte. Quando a gente recebe uma crítica, a gente tem que aprender a receber isso de uma forma positiva, tá? Porque assim, a crítica é aquilo que eu falo pra vocês, ela tem que vir pra gente crescer. Então, se eu vou fazer uma crítica pra alguém, ou se eu vou receber uma crítica, eu sempre tenho que ver como que a pessoa está hoje, quando eu terminar essa crítica, se a pessoa vai crescer com aquilo, tá? E isso, pessoal, entra naquela questão do conflito também, tá? Então, por exemplo, se eu vou resolver um conflito com a Jéssica, eu tive um problema com ela, todo questionamento que eu vou fazer pra ela é pra fazer ela evoluir. Então, quando eu chamo vocês pra uma conversa, qual que é o meu objetivo? Não é botar o dedo na ferida, tu errou aqui, cara, tá errado, tipo, vou te questionar, sabe, vai ser descontado, não é isso. O objetivo é pegar uma situação que aconteceu errado e explicar pra vocês para que isso não aconteça mais. Pra vocês evoluir com essa situação. Eu também aprendo muito com isso, tá? E aí entra outra questão. Se eu pego uma situação que eu tive com ela, tá? Em vez de eu fazer essa crítica pra ela, eu faço pra mãe. Vai ajudar ela de alguma forma? A crítica que eu deveria fazer pra ela, se eu fizer pra mãe, eu tô ajudando ou tô prejudicando ela? O que vocês acham? Prejudicando. Eu vou fazer? Adianta eu passar pelo corredor da Jéssica e ver que, tem um item aqui que não está sendo reposto, ou que está pouco reposto, é um item que sai bem, e eu falar pra mãe e não falar pra ela? Adianta? Quem que ganha com isso? Ninguém. Ganha. A concorrência. Leva 100. Ganha, porque assim, passei no correio da Jéssica, vi que tem um produto faltando, não avisei pra ela. O que vai acontecer? O cliente vai chegar para procurar esse produto, não vai ter, ele vai perguntar pra gente onde é que tá ou ele vai na concorrência. Alguém ganha com isso, e não é a gente, tá? Então assim, essa é a pior forma de resolver um problema, levar pros outros. Se vocês têm um problema, se vocês viram um problema, levem pra pessoa. Felipe, mas eu já falei pra ela, já comentei com a Jéssica não arruma aquele copo. Leva pra Ju. Mas falei com a Ju, eu senti que a Ju não resolveu o problema, traz pra gente. Mas a gente não pode deixar esse problema ficar acontecendo e também não adianta ficar levando esse problema para as pessoas que não vão resolver. Aí eu só vou estar agravando um problema. Porque pensa comigo, eu vejo o problema da Jéssica, falo pra mãe. A mãe comenta com o Luan comentou com a Andressa. Aí a Andressa comentou com a Jéssica. Como que isso vai chegar pra Jéssica? Provavelmente eu falei A, vai chegar pra ela F. Ou tô errado? Então assim, gente, isso não ajuda em nada. Pra gente não, só pra concorrência. Tá? Então o problema com qualquer pessoa aqui dentro tem que ser resolvido com a pessoa. A pessoa falou um negócio pra mim, não me senti legal. Resolve com a pessoa. Não conseguiu resolver com a pessoa, chama a gente. Nem que a gente chame vocês, fulano, vamos sentar, vamos conversar, eu quero entender melhor o que aconteceu.
É assim que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, tá? Vocês têm que ter esse pensamento de que quando uma empresa cresce e a gente fica nessa comunicação paralela, cara, só pior. A gente vai pegar um clima de trabalho que até então era legal e vai transformar isso aqui num nível de fofoca, de briga, de diz que me disse que não é legal, tá? Então, assim, aprendam a receber críticas, aprendam a fazer crítica. Crítica a gente faz pra pessoa e nunca pra botar o dedo na ferida, a gente faz pra colocar a pessoa pra cima. Pô, fulano, tu viu que isso aqui poderia ter sido feito de outra forma? É uma sugestão, é uma forma de elogiar a pessoa, de colocar a pessoa pra cima e não de colocar ela pra baixo. E assim, gente, falar pro colega, conversar com o colega sobre uma situação que eu tive com ela não é conversa, é fofoca. Fofoca não é legal. Eu nunca vi uma fofoca dar nada de bom, nunca. Eu já vi fofoca dar problema com amigo, com casamento, em parte profissional, mas eu nunca vi alguém dizer assim, ah, pô, esse cara faz fofoca e esse cara se deu bem. Eu nunca, tá? Então assim, não adianta fazer fofoca, não vai dar certo. E é uma coisa que eu vou começar a cobrar muito daqui pra frente. Cuidem com aquilo que vocês estão falando. Teve um problema com a pessoa, resolve com a pessoa, não adianta ficar dando volta, tá? Entenderam aqui? Tranquilo? Toda vida pode ser destrutiva se não forem tratadas de maneira objetiva, que é aquilo que eu acabei de falar. Se a gente tem uma crítica e ela não é objetiva, ela acaba se tornando algo ruim e não bom, tá? E aqui outra coisa, não deve haver hierarquia nenhuma na realização ou recepção de críticas. Isso aqui é algo bem importante também, tá? Conforme a gente sobe de cargo, é muito mais fácil pra gente levar a pedrada, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Hoje a gente tem a Ju que está no cargo de gerente. Quando a Ju toma uma decisão, geralmente ela vai estar ajudando um lado e vai estar prejudicando o outro. Isso acontece comigo também. O Natan comentou comigo que estava chegando atrasado nas entregas. O que a gente fez? A gente criou horário para entrega. Eu vou ajudar a parte do Natan, mas eu vou complicar um pouco a parte do Luan. Então assim, adianta o Luan chegar e falar pra Kathleen que, pô, o Felipe mudou um negócio pra mim, ficou ruim, se ele não trouxer isso pra mim. Então assim, o que eu quero passar pra vocês é que vocês têm total liberdade de questionar a hierarquia. Tá, se a minha gerente pediu pra fazer algo que eu não concordo, fala pra ela. A gente tem total abertura pra fazer isso. Tem empresas que é igual ao exército, a hierarquia e pronto, tem que, é só fazer aquilo que a pessoa manda. Aqui não é assim. Aqui a gente é aberto a sugestão. Eu sempre peço pra vocês dar sugestões. Então se a Ju ou eu fizer qualquer pedido pra vocês, se vocês não concordarem, vocês têm abertura pra questionar. Tá? Esse é um pedido que a gente faz pra vocês. A empresa ganha muito com isso. Tá? Então assim, teve qualquer mudança, questione a gente. O que eu quero deixar bem claro pra vocês. Hoje são 2, 4, 6, 8, 10, mas são 12, né? São 12 pessoas que estão sobre as ordens da Ju. Então assim, vai ser muito comum ela tomar uma decisão que ajude um e prejudique o outro. Então são 12 pessoas que vão estar avaliando ela o tempo todo, que estão me avaliando o tempo todo. Gente, eu consigo agradar 12 pessoas? Vou dar um exemplo bem claro pra vocês, tá? Se você chega numa lanchonete e o cara vai preparar a carne, tá? Quem aqui gosta de carne mal passada? Eu gosto. 3 gostam mal passada. Quem gosta de carne ao ponto? 4 ao ponto. E quem gosta de carne bem passada? Gostou realmente. Numa situação como essa, dá pra agradar todo mundo? Não. Às vezes agrada. Ajudei com o carne. Também pode. Então assim, é mais ou menos a situação que a gente está muitas vezes. Então toda decisão que a gente toma, e aí o que a gente faz nesse caso? Vamos fazer carne bem passada, a gente vai agradar a Letícia. Carne ao ponto, a gente vai agradar mais 4 pessoas. Carne mal passada, são mais 4 pessoas. Então a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então se vocês ficarem julgando a gente o tempo inteiro, vocês sempre vão estar trazendo motivos pra gente que tipo, não vai agregar pra gente. A não ser que vocês peguem esses motivos e tragam pra gente. Não adianta, a gente tomou uma decisão, pô, vocês viram que o Felipe fez tal coisa e agora ficou pior isso, ficou pior aquilo, pô, não é legal essa mudança. Não adianta vocês falarem entre vocês, porque aquilo, a gente tem várias opções e a gente tenta buscar a melhor opção, que nem sempre é a melhor pra todo mundo. Só que esse retorno tem que vir pra gente. Não adianta ficar entre vocês se não chegar pra gente, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu no final de ano. A gente colocou a sugestão de fazer o evento lá no Vale do Tel. Eu vi que a gente não teve muito retorno disso, mas não chegou muita coisa pra mim. Então assim, eu sempre dei abertura pra vocês serem bem transparentes com a gente. E isso que eu vou pedir pra vocês. A partir de hoje, na verdade, essa parte de transparência não vai ser mais uma virtude, vai ser uma obrigação. Tá? A gente tem que começar a trabalhar de uma forma transparente a partir de agora, tá?
Aqui a gente vai entrar em outra parte, tá? Trabalho em equipe e espírito de equipe são essenciais, incluindo intolerância a desempenho abaixo do padrão, tá? O que ele quer dizer aqui? Isso aqui é uma coisa que eu cobro de vocês também. Então hoje a gente tem alguns setores, mas o trabalho em equipe ele é importante. E ele fala em intolerância a desempenho abaixo do padrão. O que eu já percebi que acontece aqui? A gente tem um padrão de trabalho, ele é um padrão voltado para a excelência. E quando eu percebo que alguém entra e não entra nesse padrão, as próprias pessoas já começam a dizer, ó, pô, fulano não está acompanhando a gente. Isso existe aqui dentro. E isso é importante. Só que é importante desde que você chegue na pessoa e tente puxar a pessoa pro nível de vocês. E não quando você chega na pessoa e tenta empurrar a pessoa para baixo, tá? Então isso é diferente. Então é isso que eu quero que vocês cuidem. A gente tem um nível. A gente sabe o que a gente precisa fazer para poder bater a meta da Páscoa. Essa meta já foi batida em janeiro, já foi batida em fevereiro. Então se agora no mês de março eu perceber que o meu colega não está no nível que precisa, eu posso chegar nele e puxar ele para cima. Ou posso chegar na Ju, ou Ju, percebeu que o fulano não está no nível que a gente precisa? Isso é importante numa equipe de excelência, tá? Desde que vocês queiram puxar para cima e não empurrar para baixo, tá? Isso se refere, primeiro, a reconhecimento das responsabilidades de ajudar a equipe a atingir os objetivos em comum. Segundo, a disposição de ajudar as pessoas, trabalhar dentro de um grupo na direção de objetivos comuns. Os nossos destinos estão entrelaçados. Todos precisam saber que podem contar com a ajuda de todos. Em virtude disso, desempenhos abaixo do padrão não podem ser tolerados em parte alguma, pois prejudicam todos. Beleza? Aqui é importante, ó, trabalho em equipe, tá? Às vezes eu escuto a pessoa falando, pô, mas aqui dentro a gente faz muita coisa. Sim, gente.